Bem-vindos! Olha, o material que a gente tem em mãos hoje é a história por trás de Acis em Galateia, uma ópera pastoral de Handel, lá de 1718. Uma obra fantástica. E a história em si, escrita por nomes como John Gay, Alexander Pope, é um clássico. Parece simples, né? Dois apaixonados, um monstro ciumento, uma conclusão mitológica. À primeira vista, sim. Mas o nosso objetivo aqui é ir um pouco mais fundo. Vamos mergulhar nessa narrativa para entender como uma história de amor pastoral pode ser, na verdade, um comentário bem profundo sobre a natureza do amor, da violência e até da arte. Exatamente. Porque a história vai de um extremo ao outro. Ela começa com uma leveza, sabe? Uma utopia quase ingênua e, de repente, mergulha numa tragédia brutal. Uhum. O interessante é ver como cada personagem representa uma ideia. Não são só um pastor, uma ninfa e um ciclope. Eles são arquétipos, né? Do amor idealizado, do desejo possessivo e talvez da razão cautelosa. A gente vai ver como a poesia da obra constrói e depois desconstrói esse mundo perfeito. Perfeito. Então, vamos começar por esse mundo perfeito. O primeiro ato nos joga num cenário que, nossa, parece saído de um sonho. O coro canta sobre o prazer das planícies. É a definição do idílio pastoral. Exato. Descrevendo ninfas e pastores felizes num lugar onde a natureza parece existir só para agradar. É o paraíso na Terra. É um mundo sem trabalho, sem preocupações, onde a única tarefa é aproveitar a vida. Mas o que eu acho genial aqui é que a primeira nota de tensão, se é que a gente pode chamar assim, Sim. vem justamente da personagem principal, a ninfa Galateia. Mesmo nesse paraíso todo, ela não está satisfeita. É verdade. Ela canta que os prazeres da natureza são em vão, que nem a sombra mais fresca do bosque consegue aliviar o fogo do amor que ela sente. Ou seja, O paraíso exterior não significa nada sem o paraíso interior, que para ela é estar com seu amado, o Acis. Isso já quebra um pouco a ideia de que o cenário é tudo. e o libreto nos mostra que o Acis, o pastor, está exatamente na mesma situação. Ele também não está lá, tipo, curtindo a paisagem. Não. Ele está ativamente procurando por ela, perguntando às montanhas e aos rios onde ele pode encontrar a bela encantadora. A primeira rachadura nesse mundo perfeito não é uma ameaça externa. É a angústia da separação. É a própria paixão. É a própria paixão que causa o primeiro desequilíbrio. E no meio dessa busca melancólica do Acis, aparece uma figura muito interessante, o pastor Damon. Ele vê o amigo sofrendo e, basicamente, diz: "Pra que tudo isso? Esquece essa paixão por hoje e vem curtir com a gente." Damon é uma peça-chave aqui. Ele não é mau, de forma alguma. Mas ele representa uma filosofia de vida completamente diferente da dos amantes. Se Acis e Galateia são sobre a intensidade da paixão, sobre um amor que define a existência, Damon é a voz do pragmatismo,
da moderação. Mas esse pragmatismo não soa um pouco como conformismo? Quase como se ele fosse um estraga-prazeres que tem medo de sentir de verdade? Essa é a grande questão que ele coloca na mesa. Ele está dizendo para abandonar a busca pela felicidade completa em troca de uma alegria mais simples e segura? Exatamente isso. Ele é a voz da maturidade chata que pergunta: será que essa paixão avassaladora vale o risco da dor que ela pode trazer? Certo. Damon vive no mundo do prazer seguro, do contentamento. Assis quer a transcendência, mesmo que o preço seja o sofrimento. A obra não julga o Damon, apenas o apresenta como um caminho alternativo. Um caminho que a maioria talvez escolhesse. Mas Assis, claro, Nem pisca, ignora o conselho e continua sua busca. e a busca termina, claro, com o encontro dos dois. E é um momento de pura catarse. Assis a vê e canta que o amor brinca nos olhos dela. A descrição é linda. E o dueto que eles cantam junto. Felizes nós. É a celebração total. O mundo finalmente faz sentido. É o ápice. O paraíso que estava incompleto agora está realizado. A união deles completa o cenário. Nesse momento, eles alcançaram a felicidade absoluta. Sim. Como em toda boa tragédia, é exatamente no pico da felicidade que a sombra da desgraça começa a se projetar. Eles não sabem, mas aquele momento perfeito é incrivelmente frágil. E essa fragilidade é estilhaçada de uma forma brutal. A transição para o segundo ato é uma das mais chocantes que eu já vi. É muito rápido, né? O coro que antes cantava sobre alegria volta com um tom sombrio, quase fúnebre, alertando: amantes desgraçados, o destino decretou, nenhuma alegria durará. A atmosfera vira de ponta cabeça em segundos. Sim, o coro deixa de ser um participante da festa e se torna um oráculo da tragédia, como no teatro grego. Eles anunciam o que está por vir e a gente sente um calafrio. A felicidade era só um prelúdio. E a ameaça tem nome e uma presença física aterrorizante. Polifemo, o ciclope. A descrição da chegada dele é quase sísmica. O libreto diz que a montanha balança, a floresta treme com seus passos. Ele não apenas entra em cena, ele irrompe na paisagem, como um desastre natural. Exato. Ele é a antítese de tudo que vimos até agora. Se o mundo pastoral era feito de harmonia, luz, consentimento, Polifemo é a força bruta, a escuridão, o desejo que não pede permissão. Ele é a natureza em seu estado mais violento. Primitivo e violento, invadindo um jardim cuidadosamente cultivado. Mas aqui vem a parte que eu acho mais complexa e genial. Ele não é só um monstro irracional, ele também é uma figura trágica à sua maneira.
A primeira coisa que ele diz é: eu me enfureço, eu derreto, eu queimo. Ele está consumido de paixão pela Galateia. Sim, ele até tenta cantar uma canção de amor para ela. A famosa O Rudier Than the Cherry, ó mais vermelha que a cereja. E essa canção de amor é a chave para entender o personagem. Se a gente presta atenção na letra, percebe que a linguagem que ele usa para expressar amor é a mesma da violência e da dominação. Totalmente. Ele elogia a beleza dela, mas termina dizendo que ela é difícil de domar como uma chama furiosa. Para ele, amar não é se conectar, é possuir, é domar. É a psicologia de um predador tentando usar a linguagem da presa. É a pior cantada da história da mitologia, basicamente. É quase cômico se não fosse tão assustador. E a reação da Galateia deixa claro que não há a menor possibilidade de ponte entre esses dois mundos. Nenhuma. Ele oferece a ela seu império, seu palácio na rocha. Ele tenta comprá-la. E a resposta dela é de horror puro. Ela o chama de monstro, acusa-o de se alimentar de membros de crianças e beber sangue humano. Uma coisa que salta aos olhos é que, para Galateia, a complexidade dele, o fato de ele também amar, é irrelevante. Não importa, né? Do ponto de vista dela, ele é um predador. E ponto final. A obra nos força a ver a situação pela perspectiva da vítima, onde a motivação do agressor não serve de desculpa. Nesse momento de tensão, o nosso amigo pragmático, o Damon, reaparece. E ele tenta uma coisa inacreditável: dar conselhos amorosos para o Polifemo. É um momento fascinante. Ele diz ao gigante para tratar a Galateia com suavidade, gentileza, bondade, porque encantos sem o coração não valem nada. Ele está tentando ensinar a lógica do consentimento e da afeição a uma criatura que só entende a lógica da força. Ele diz que a beleza conquistada à força é só metade da bênção. É uma lição de civilidade. Mas é como tentar explicar cores a um cego. Polifemo é estruturalmente incapaz de entender essa linguagem. Ele ouve, mas não compreende, e a fúria dele só aumenta. E essa fúria explode quando ele vê Acis e Galateia juntos. Acis, no ato de coragem, ou talvez de loucura, decide enfrentar o gigante. Ele sabe que é fraco, mas declara que o amor medonho dele provoca a minha fúria. E que ele deve lutar. Ele está disposto a morrer pelo seu amor. O que o coloca em oposição total à filosofia do Damon. Total. O Damon, inclusive, faz um último apelo à prudência,
dizendo ao Assis para considerar quão fugaz é o prazer e não arriscar a vida por ele. Mas já é tarde demais. O conflito é inevitável. E a cena culmina num trio que é pura genialidade musical e dramática. De um lado, você tem Assis e Galateia reafirmando seu amor eterno. É o auge do lirismo. Cantando que os cebanhos deixarão as montanhas antes que eles abandonem um ao outro. E do outro lado... Você tem a fúria crescente de Polifemo gritando tortura, fúria, raiva, desespero. Eu não posso suportar. A música constrói essa tensão até o limite do suportável. As duas melodias, a do amor e do ódio, se entrelaçam e batalham. Até que... a do ódio vence. Polifemo pega uma rocha e arremessa. O último grito de Assis é para Galateia, pedindo que ela o ajude e o leve morrendo para suas moradas profundas no mar. E aí... silêncio. A tragédia acontece de vez. O idílio foi literalmente esmagado por uma pedra. O que nos leva ao ato final, que é todo sobre as consequências. Começa com um lamento profundo. O coro, que já foi alegre e depois algorento, agora está de luto. Eles choram a morte do gentil Assis. E a dor de Galateia é o centro de tudo. Ela está desolada, questionando se deve passar o resto da vida lamentando por seu amor, esmagado sem glória sob aquela pedra. Parece o fundo do poço, um final de puro desespero. Mas aí o coro faz algo inesperado. Eles não apenas oferecem consolo. Não. Eles a desafiam. Eles a lembram de quem ela é. Galateia não é uma simples mortal. Ela é uma ninfa, uma divindade menor. O coro diz para ela parar de chorar por alguém que ela mesma pode socorrer. Eles a incitam a usar seu poder, sua arte. É uma virada incrível. Em vez de vingança ou de um luto eterno, a solução proposta é a transformação. É um chamado à ação, mas uma ação criativa, não destrutiva. E aqui a obra levanta uma questão muito importante sobre como lidar com a perda. A solução não é reverter o que aconteceu. Polifemo não é punido. Assis não é ressuscitado para voltar a ser como era. Não. A solução é usar o poder que se tem, no caso dela, um poder divino sobre a água para criar algo novo a partir da ruína. E ela aceita esse chamado. Ela sai do luto passivo e assume seu poder divino. A frase que ela diz é de cortar o coração, mas também é incrivelmente poderosa. Está feito. Assim eu exerço meu poder divino. Sê tu imortal, embora não sejas meu. Essa última parte, embora não sejas meu, é tudo. É um reconhecimento brutalmente honesto de que o idílio do primeiro ato acabou para sempre. Sim,
acabou. Ela não pode tê-lo de volta como seu amante. Aquele amor mortal foi destruído. Mas ela pode dar a ele um outro tipo de vida, uma vida eterna. É um ato de amor que envolve uma renúncia gigantesca. E a descrição da transformação é de uma beleza poética absurda. Ela se dirige ao corpo dele e decreta que seu coração se torne uma fonte brilhante, que seu sangue deixe de ser roxo e flua como uma corrente de cristal. A violência da morte é literalmente lavada e transformada em beleza natural. É uma metamorfose no estilo mais puro dos mitos gregos. Exato. A rocha que o esmagou se torna o leito de onde a fonte brota. O instrumento da morte se torna a origem da nova vida. A tragédia não é apagada, ela é integrada e ressignificada pela natureza e pela arte. E a obra termina com o coro celebrando essa nova realidade. Eles dizem a Galateia para secar as lágrimas, porque Assis agora aparece como um deus. E eles saúdam o riacho chamando de prazer dos pastores, tema das musas. O ciclo se fecha de uma maneira muito agridoce. Assis retorna à paisagem pastoral. Não mais como um participante, mas como parte essencial do cenário. Ele vira a própria paisagem. Vira a paisagem. Ele se torna uma fonte de prazer estético e inspiração artística para as futuras gerações de pastores e poetas. Sua história de amor e morte se torna imortal através da arte. Então, para fechar, a jornada é essa. Saímos de um paraíso do amor perfeito, passamos pela brutalidade do ciúme que destrói tudo e chegamos a uma solução que não é a ressurreição, mas a transformação em algo eterno. Uma história com muito mais camadas do que parece. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho muito potente. A história não termina com Assis voltando à vida para viver feliz para sempre com a Galateia. Ele se torna um gentil riacho murmurante, uma fonte de beleza para os outros. Certo. A dor pessoal e intransferível da perda de Galateia é convertida em um bem público, em arte. E a pergunta que a obra parece deixar no ar é: isso é uma vitória sobre a morte? Ou é uma forma de consolação poética para uma perda que na verdade é absoluta e irreparável? Quando nós transformamos nossa dor em uma canção, em um poema, ou a integramos de alguma forma na beleza do mundo, a gente está de fato superando a tragédia ou estamos apenas encontrando uma maneira mais elegante, mais suportável de conviver com a presença eterna dela? A obra não nos dá a resposta. Nos deixa flutuando nessa ambiguidade sublime.